Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Eleilton e eu estou passando por aqui para conversar um pouco com você a respeito de missão urbana. O mundo em que vivemos é um mundo urbano. De acordo com a ONU, 55% da população mundial vive nas cidades. E esse número só não é maior porque ainda as populações da Ásia e da África correspondem a menos de 40% de pessoas que vivem nas cidades. Contudo, nos demais continentes, nós temos cerca de 75% de pessoas vivendo em ambientes urbanos. Essa, por exemplo, é a realidade do Brasil. De acordo com o IBGE, mais de 80% dos brasileiros vivem em cidades. Isso é significativo, porque aproximadamente 70 anos atrás, nós tínhamos apenas 30% dos brasileiros vivendo nas cidades. Esse número do contingente urbano aumentou significativamente. E a pergunta que fazemos é: será que toda essa mudança das pessoas, do ambiente rural, do campo para a cidade, altera a forma da igreja cumprir a sua missão? De acordo com aquilo que nós acreditamos, sim, altera. Veja, a missão da igreja continua sendo a mesma. O evangelho que a igreja prega continua sendo o mesmo. A tarefa imperativa dada por Cristo não mudou, mas as formas da igreja cumprir a missão no ambiente urbano, isso sim muda e é altamente desafiador. Esse envolvimento da igreja e dos cristãos para sinalizar o reino de Deus no ambiente das cidades é o que nós chamamos de missão urbana. E para falar sobre esse desafio, nós temos a alegria de apresentar para você a nova série de lições bíblicas para o primeiro trimestre de 2021. Uma igreja para a cidade. O desafio da missão urbana. Diante do desafio que temos de pregar o evangelho no contexto das cidades, nós trazemos essa lição para refletirmos sobre esse chamado de sermos uma igreja para a cidade. Existem muitas igrejas que são igrejas da cidade. Elas se parecem muito com a cidade. Elas se mundanizaram. Ao passo que existem muitas igrejas que são igrejas na cidade. Elas apenas figuram na cidade. Elas têm um endereço na cidade, mas não fazem nenhuma diferença, nenhum impacto nos locais onde estão plantadas. O nosso desafio é ser uma igreja para a cidade, isto é, uma igreja que faz diferença no local onde está plantada, uma igreja que impacta positivamente a sociedade, o bairro e a cidade de maneira geral. Nas lições dessa série, nós teremos os 6 primeiros estudos apresentando a fundamentação da missão urbana e os últimos estudos tratando especificamente da atuação da igreja nas cidades, para ajudar-nos a pensar a como ser uma igreja para a cidade. A nossa oração, irmãos, irmãs e a todos aqueles que tiverem acesso a esse material, é que o Senhor Jesus nos ajude a sermos uma igreja para a cidade. Que a luz do Evangelho de Jesus e os princípios do Reino de Deus invadam as cidades onde nós servimos ao Senhor Jesus Cristo e onde as nossas comunidades estão plantadas. Que Deus possa usar você nesse processo. Bons estudos e que Deus te abençoe. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Desejo a todos um feliz sábado, que Deus abençoe grandemente esse dia, que você possa ser abençoado com a palavra de Deus. Nós estamos aqui no Santo Sábado do Senhor, começando mais uma escola bíblica. Estamos contentes por poder compartilhar da palavra do Senhor com cada um dos irmãos que estão nos acompanhando nesse instante. Muito obrigado por sua presença. Eu tenho a certeza que Deus vai edificar grandiosamente a sua vida.
Nós estamos hoje na lição de número 4 dessa série de lições que nós estamos estudando com o tema Uma Igreja para a Cidade, Desafio da Missão Urbana. Eu estou aqui com a minha lição, eu gostaria que você pegasse aí a sua lição agora. Se você não tem ainda a sua lição e você é aqui de São Paulo, de Vila Maria, você pode ir até a nossa igreja, aqui em Vila Maria, e adquirir a sua, que nós temos alguns exemplares. Se você não tem a sua lição ainda, não conseguiu adquirir, então eu peço que você fique bastante atento, que nós vamos aprender um pouco hoje da palavra do Senhor, amém? Bom, nós estamos na lição de número 4, o tema dessa lição é Cristo e as cidades, e ela tem um objetivo bastante específico para nós na data de hoje. O objetivo dessa lição é mostrar que Jesus, durante o seu ministério, se fez presente nas cidades de maneira transformadora. Jesus agiu nas cidades por onde ele passou, transformando. Não foi uma passagem qualquer de Jesus nas cidades por onde ele passou, mas ele agiu de forma transformadora na vida das pessoas, na vida de todos aqueles com quem ele interagiu. O texto base para a nossa lição de hoje está no livro de Mateus, no capítulo 9, no versículo 35. O texto nos diz assim, vamos ler? E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Amém? Então, amados, após nós lermos esse texto, eu queria convidar você a fazer uma oração comigo, para que a gente possa pedir a direção de Deus para o nosso estudo dessa manhã. Amém? Então vamos orar juntos. Pai querido e bendito Deus, na manhã do teu santo dia, o seu povo se reúne, meu Pai, para estudar e aprender da sua palavra, Senhor. Nós sabemos que ela é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que a palavra ministrada hoje, ensinada através dessa lição bíblica, possa ser guardada dentro do nosso coração, que possamos aprender e saber e conhecer a sua vontade, Senhor. E muito mais além disso, que nós possamos colocar isso em prática nas nossas vidas, meu Pai. Que isso faça parte do nosso dia a dia, que possamos agir nas nossas cidades, meu Pai, de forma transformadora, tendo como exemplo as ações de Jesus por onde ele passou. Nos abençoa, que o seu Espírito Santo nos esclareça. Senhor, a sua palavra é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, durante esse período que nós passamos aqui em pandemia, as pessoas ficaram isoladas nas suas casas. Muitas não puderam sair, as poucas que puderam sair, saíram para trabalhar e para buscar ali o seu pão de cada dia, né? As estatísticas dizem que durante esse período em que as pessoas ficaram isoladas, os índices de violência na cidade, o trânsito da cidade, o ambiente da cidade, o ar da cidade melhorou por causa da ausência das pessoas. Isso traz para nós a ideia de que as pessoas na cidade, a sua ação e a sua vida nas cidades normalmente trazem problemas para as cidades. Já que elas ficaram reclusas nas suas casas, o meio ambiente melhorou porque a poluição diminuiu, o trânsito melhorou porque haviam poucos carros na rua, o índice de criminalidade diminuiu porque as pessoas estavam reclusas e não houve um aumento desse índice. Então isso demonstra que a vida das pessoas no dia a dia trazem alguns males para a cidade. Ao contrário disso, a Bíblia diz que Jesus, no texto que nós lemos inicialmente, ele percorria todas as cidades e todos os povoados. Ele fazia isso levando a palavra do Senhor, e a gente vai ver no decorrer da nossa lição que o que ele levava para as pessoas era o contrário do que a maioria das pessoas deixam nas suas cidades. Ele levava para as pessoas bênçãos, ele levava para as pessoas resolução dos seus problemas, cura pelas enfermidades. Então a passagem de Jesus
pelas cidades, na pregação do Evangelho, trazia benefícios e transformação na vida das pessoas. Nessa lição de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns aspectos dessa passagem de Jesus, né? Mais especificamente, 6 aspectos dessa passagem de Jesus pelas cidades que devem servir como exemplo para nós na cidade onde nós estamos, ou quem sabe na cidade por onde nós vamos passar, caso nós viajemos aqui por esse país ou fora dele. Nós temos que seguir o exemplo de Jesus e abençoar a vida dessas pessoas, né? A lição também nos mostra que muitas vezes a gente tem a percepção de que Jesus, ele não estava nas cidades, porque a maioria das suas parábolas, elas falam de situações do cotidiano do campo, da vida do campo, né? Para nós aqui, né, na nossa época, para a vida lá na fazenda, né, nas áreas rurais. As parábolas de Jesus, a maioria delas sempre estão voltadas a essa vida no campo. Mas isso, embora assim pareça, não é a realidade. Jesus, ele sempre esteve em muitas cidades e muitos povoados, levando o evangelho de Jesus, o evangelho de Cristo, né? Levando o evangelho que Deus colocou para pregá-lo e transformando a vida das pessoas. E alguns aspectos são importantes nessa passagem de Jesus pelas cidades que nós devemos aprender com ele, procurar realizar também, fazer isso por onde nós passarmos na pregação do Evangelho. Cristo tem uma relação muito ligada às cidades onde ele passava. E esses aspectos vão nos ajudar a entender como é que ele agia em cada cidade que ele passava. O primeiro aspecto dessa passagem de Jesus pelas cidades é que ele tinha uma presença incansável quando ele estava nessa cidade. Jesus não parava numa cidade simplesmente para dormir ou descansar ali. Jesus tinha o cuidado de andar por toda a cidade, de não ter preguiça de passear por onde ele podia, de passar pelas ruas da cidade onde ele estava. Ele tinha sempre o desejo e a disposição para percorrer todos os povoados e todas as cidades. Ele tinha uma presença incansável. Lá em Mateus 9,35, a primeira parte diz que ele percorria todas as cidades e povoados. Ele fazia questão de ir sem preguiça e sem desmotivação, né? Mas ele tinha uma ação incansável naquela cidade, né? Não estava ali somente para descansar. Isso traz para nós também um exemplo de que nós não podemos nos preservar quando estivermos numa cidade e sermos sedentários, sermos preguiçosos, né? A gente precisa andar, observar as cidades, a gente precisa andar por elas e ter disposição para poder pregar o evangelho nessas cidades. Um segundo aspecto diante disso também é que Jesus, quando ele andava e percorria pelas cidades, ele tinha uma presença inclusivista nessa cidade, né? Logo que Jesus acabou de ser tentado, ele já começou ali o seu ministério indo pelas cidades, e Mateus 9,35 de novo diz que ele percorria todas as cidades, povoados no interior montanhoso lá da Galileia. E ele não fazia acepção de cidades. Essa cidade aqui eu não vou. Aquela cidade ali não dá para eu ir. Aquela cidade é ruim. Não, aquela cidade eu não... é ruim, né? Não dá para eu ir naquela cidade, não. Jesus, ele fazia questão de percorrer todas as cidades e colocar todas elas no seu roteiro, para que nenhuma delas ficasse sem receber o Evangelho de Cristo. E a salvação de Deus se manifestava em todas essas cidades, porque Jesus, ele olhava sempre para todos com muito amor, com muita compaixão,
ele procurava colocar todos, incluir todos ali na abordagem do evangelho que ele pregava, né? E Deus operava grandiosamente. Lá em Tito, no capítulo 2, versículo 11, diz que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todas as pessoas. Isso nos ensina que nós não devemos fazer acepção de pessoas nem de cidades, né? Não é porque aquela família é mais próximo de nós que ali nós passamos e pregamos o evangelho. Não é porque aquela família tem uma posse maior que a gente vai dar privilégio para ela. Nós precisamos ser como Jesus, inclusivistas, e incluir todas as cidades e todas as pessoas na pregação do evangelho. Um terceiro aspecto é que Jesus tinha uma presença observadora, né? O texto de Mateus 9, versículo 36 diz: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas sem pastor. Então Jesus observava como que estava a vida dessas pessoas, como elas se comportavam, prestava atenção nas suas necessidades. Ele não passava pela cidade desapercebido das pessoas, de como as pessoas se comportavam, mas ele fazia questão de observar cada pessoa, de observar a atitude das pessoas, para que de alguma forma ele pudesse agir. E o quarto aspecto que a gente aprende sobre Jesus é que nessa observação que Jesus tinha, ele se compadecia das pessoas, ele via a aflição que as pessoas estavam passando, via a necessidade que as pessoas estavam ali sofrendo, e ele se compadecia, né? O versículo 36 do capítulo 9 diz que, vendo ele as multidões, compadeceu-se dela. E por que ele compadecia-se dessas pessoas? Porque elas estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Na verdade, ele olhava para as pessoas e percebia que as pessoas estavam totalmente desorientadas, não tinham uma direção a seguir, não sabiam para onde iam, estavam aflitas. Então ele se compadecia dessas pessoas, tinha misericórdia daquela situação deplorável, né, que as pessoas tinham, e se compadecia por elas. Isso é algo que nós também temos que fazer, olhar para as pessoas, perceber as suas dificuldades, os seus problemas e olhar para elas com íntima compaixão. Isso muitas vezes não é fácil de se fazer, ter íntima compaixão das pessoas, né? Ter íntima compaixão de alguém que a gente é próximo é muito mais fácil do que ter íntima compaixão de alguém que a gente não conhece, que a gente nunca viu, está vendo pela primeira vez. Mas Jesus, quando via a situação daquelas pessoas, andando como ovelhas que não têm pastor, desorientadas, ele tinha íntima compaixão, ele se compadecia daquelas pessoas. E aí vem o quinto aspecto dessa passagem de Jesus. Ele tinha ali uma presença intercessora. Ele via aquela situação, então ele intercedia por aquelas pessoas. E ele percebia que eram muitas pessoas que precisavam do auxílio de Deus, que estavam desorientadas. Então, no versículo 38 aí do capítulo 9 de Mateus, o texto diz que Jesus ele se dirigiu aos seus discípulos e ele disse: rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. E lá no versículo 37 do mesmo capítulo 9, ele ainda diz: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Quantas pessoas não estão passando por problemas e estão como ovelhas que não têm pastor? Mas os trabalhadores dispostos a passar por essas cidades e pregar o evangelho para essas pessoas são poucos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, ele intercedia diante do Pai: Pai, olha, levanta trabalhadores, porque a seara está pronta, muitas pessoas precisando da pregação do evangelho, precisando da orientação de Deus, mas são poucas as pessoas que se dispõem a levar o evangelho para essas pessoas, a ter disposição, a ser incansáveis, a ser observadoras e a ser compassivas com essas pessoas, a ajudá-las. Então, Jesus tinha uma atitude intercessora de pedir ao Pai:
nós também temos que ter essa atitude. De repente, se você não tem conseguido ir por algum motivo, você no mínimo precisa colocar os seus joelhos no chão e interceder por essas pessoas, pedindo para que Deus levante trabalhadores, para que Deus comissione pessoas para levar o evangelho para essas pessoas nas cidades que estão desorientadas, como ovelhas que não têm pastor. Nós precisamos interceder, não interceder somente pelos nossos amigos que nós conhecemos, mas também interceder por todas as pessoas que ainda não conheceram o evangelho e estão desorientadas, rumando a um precipício da sua perdição. Então, nós precisamos seguir as orientações de Cristo e rogar por essas pessoas. E uma última percepção dessa caminhada de Jesus é que ele tinha uma presença libertadora. Veja, Jesus era incansável andando pelas cidades. Ele procurava incluir todas as pessoas na mensagem do seu evangelho. Ele observava a situação da vida das pessoas e se compadecia da situação delas de desorientação. Intercedia diante do Pai para que mais pessoas pudessem pregar o evangelho, tanto que Jesus comissiona os 12 para sair e pregar o evangelho, dando a eles autoridade para fazer isso, assim como ele nos comissiona hoje também para pegar esse evangelho. Mas Jesus também tinha uma presença libertadora. Jesus via a aflição e ele, pelo poder de Deus, ele ia ali com toda a autoridade, ele procurava levar ali a resolução do problema para as pessoas. Então ele expulsava os demônios, ele curava os enfermos, ressuscitava os mortos, purificava ali os leprosos, ele impunha as mãos sobre as pessoas e elas eram libertas, né, das suas opressões. E isso é o que nós temos que procurar fazer quando vemos as pessoas oprimidas, né, possessas, pessoas enfermas. Nós temos que procurar levar para essas pessoas a libertação dessa situação, impondo as mãos sobre elas, orando e buscando a Deus para que elas sejam abençoadas por Deus. Então, Cristo tem uma relação muito intensa com as cidades, né? Uma relação de andar pelas aldeias e pelos povoados, pregando o Evangelho de Cristo. Isso não é muito difícil de entender, esses aspectos que Jesus Cristo tinha na vida das pessoas. O que nós temos que fazer agora é refletir a respeito de como nós agimos na cidade, né? Essa lição que nós estamos estudando hoje, ela vai nos ajudar a perceber realmente como era a ação de Jesus na cidade e como deve ser a nossa ação também na cidade onde nós vivemos ou por onde nós passamos. E ela traz para nós algumas perguntas que nos fazem relembrar tudo isso que nós aqui já comentamos, né? Então, por qual razão será que algumas pessoas inicialmente imaginam que Jesus ele era mais presente não nas cidades, mas fora das cidades? As pessoas têm essa percepção porque as parábolas de Jesus, elas retratam a vida cotidiana mais do campo, mas isso não é uma realidade. Jesus não só pregava para as pessoas do campo, mas ele também pregava para as pessoas da cidade, né? Ele passava por todos os povoados e por todas as aldeias, pregando o evangelho também ali para elas, né? Se a gente voltar lá no comentário primeiro, lá no item 1 da nossa lição e no item 2, e a gente vai conseguir entender dois aspectos da ação de Jesus. Jesus era incansável e Jesus era inclusivista. Por que Jesus era assim? Porque Jesus tinha disposição para andar pela cidade. Jesus chegava numa cidade, ele tinha disposição, não importava o momento, não importava a hora, ele tinha disposição para andar pela cidade e conhecê-la. E procurava fazer isso sem acepção de pessoas e sem distinguir cidade. O texto diz que ele passava por todas as cidades, povoados e aldeias.
ou seja, cidades grandes, cidades um pouco menor e aldeias que eram menores ainda. Jesus tinha um cuidado de passar por todas elas, sem fazer acepção de pessoas, mas para todas elas, eles levavam o evangelho. Duas características mais ainda que nós podemos relembrar aqui, que nos elucida aqui a questão de número 3 dessa lição, é que outras duas características importantes era que Jesus, ele era alguém observador. Ele observava a vida das pessoas, prestava atenção como elas agiam, o que elas falavam, como elas se comportavam. E quando ele percebia isso, ele via o sofrimento dessas pessoas e ele agia ali diante dessas pessoas de forma compassível, né? Intercedendo por cada uma dessas pessoas. Então, além de ser incansável, inclusivista, observador e compassivo, Jesus, ele agia nas cidades de uma forma intercessora e também libertadora. Ou seja, Jesus, ele procurava perceber ali a situação das pessoas. Quando ele percebia aquela situação das pessoas, ele intercedia a Deus, pedindo para que muitos outros pudessem pregar o evangelho para aquelas pessoas, para que elas também conhecessem a Cristo, e operava na vida delas com libertação, levando libertação para a vida dessas pessoas. Será que esse exemplo de Cristo vamos dizer assim, factível para você? Será que é tão difícil seguir o exemplo de Jesus Cristo hoje no nosso dia a dia, nas nossas cidades? Será que é difícil nós sermos pessoas incansáveis, inclusivistas, observadoras, pessoas compassivas, intercessoras, pessoas que levam libertação para a vida das pessoas? Eu acredito que não, meu irmão e minha irmã. Eu acredito que a gente possa agir assim. E é isso que nós temos que aprender com a lição dessa manhã. Sermos como Jesus e nos relacionarmos com a cidade para levar o evangelho, sempre com muita disposição, procurando libertar as pessoas disso. E os itens finais da lição de hoje vai nos trazer umas elucidações bem práticas a respeito disso que nós temos que fazer. A primeira delas, ela vai nos dizer o seguinte, né? Eu vou ler aqui na minha lição que está comigo. Abra os olhos para perceber os necessitados da sua cidade. Ao se conduzir pelas cidades, Jesus não se deixa conduzir por suas pautas, por sua própria agenda ou pelos seus valores. Não são as cidades que dizem o que, onde e como, e quando, para quem ou com quem ele vai fazer. Ele não deixa que as cidades ditem o seu jeito de ser, viver e, sobretudo, de ver. Os olhos de Jesus são livres para ver o que e quem ele quiser. Se você deixar a sua cidade influenciar o seu olhar, não verá o que Jesus viu e vê, ou seja, as multidões aflitas e exaustas, e se não forem vistas, nada mudará. Se você não as vir, você não sofrerá com elas, não clamará por elas, não agirá por elas. O olhar transforma tanto quem olha quanto quem é olhado. Então, meu irmão, olhe devagar, preste bastante atenção, enxergue as pessoas da sua cidade, as suas carências e as suas necessidades. É isso que você tem que fazer de forma prática, prestar atenção na vida das pessoas, nos necessitados e ter olhos para isso, para que você possa perceber as necessidades das pessoas e como Cristo agiu, você também possa agir. Pare aí para pensar um pouquinho. Você se considera aí como uma pessoa que tem olhos abertos,
né, e percebe ali as necessidades das pessoas na sua cidade? Consegue pensar em algum exemplo aí? Eu tenho um exemplo muito interessante. Quando eu ainda morava com minha mãe, que eu era mais jovem, ainda não tinha me casado, eu sempre saía de casa e um pouquinho para baixo do portão da minha casa tinha um rapaz que ele sempre ficava dormindo ali na rua. A gente dava alimento para ele, sempre pedia alimento ali, mas eu comecei a passar ali na frente de casa quando ele estava e percebia que ele sempre conseguia algumas roupas das pessoas, mas andava sempre descalço. E eu percebi que ele andava assim, acho que eu fiquei alguns dias, sempre que eu passava eu via aquele rapaz descalço. Aí um dia eu passei, ele estava dormindo na calçada. Eu fui lá dentro de casa, peguei um par de chinelo que a gente tinha, coloquei lá do lado dele, né, ele dormindo, ele não me percebeu, mas eu coloquei ali do lado dele e fui embora, segui o meu caminho. Quando eu voltei, eu observei que ele estava ali, já tinha levantado e andando pela rua, mas ele estava com o chinelo no pé agora. E estava andando ali e parecia muito contente por poder ter conseguido colocar um chinelo e agora não está mais andando descalço na rua. Então isso é um exemplo que eu tenho, dentre outros, que demonstram como a gente deve observar as pessoas e as necessidades que elas têm, né? Mesmo que não seja assim uma coisa tão grande, né? Mas aquilo já mudou a vida dele, porque a partir dali ele agora não pisava mais no chão, né? Não pisava mais no chão molhado quando chovia, né? Mas tinha um chinelo ali para vestir. Então o que o Senhor deseja de nós é que nós observemos a vida das pessoas e procuremos de alguma forma contribuir, né? Intercedendo por essas pessoas e levando a libertação para essas pessoas e falando com elas do Evangelho de Cristo. Uma segunda recomendação prática que o Senhor nos dá aqui na nossa lição é que nós devemos abrir a boca para clamar pelos necessitados da nossa cidade. A lição aqui diz assim: a quem se negue a ver quem lhe está diante dos olhos para evitar o incômodo de olhar a sua dura realidade. Não tem como ver e não sentir nada e não fazer nada. Ainda mais se o que viu for como uma ovelha sem pastor. Jesus viu, sentiu e fez algo a respeito do que viu. Pediu para que os 12 clamassem ao Senhor da seara que enviasse mais gente para trabalhar na missão. Jesus não pediu para que os 12 orassem a Deus para que fizesse nas cidades o que ele fez. Jesus e os 12 deveriam fazer. Orar não é transferir responsabilidades. Via de regra, Deus não faz nada na sua vida, ou melhor, Deus não faz nada na vida dos necessitados da cidade sem a sua participação. E sem que seja através de você, Ele lhe dá a autoridade para abençoar as pessoas da sua cidade. Mas quem tem que impor as mãos sobre os oprimidos pelo diabo e pela doença é você. Então esse segundo aspecto desse ensinamento prático é que a gente precisa abrir a nossa boca em oração pedindo para que o Senhor opere na vida dessas pessoas, envie pessoas que possam ajudar elas, e além de nós orarmos por essas pessoas, nós temos que ter a atitude de ir até elas. Se elas estiverem enfermas, impor as mãos. Se elas estiverem com algum tipo de necessidade, nós de alguma forma podemos ajudar a suprir essas necessidades. O que ocorre é que muitas vezes nós percebemos pessoas problemáticas ou com alguma necessidade chegando perto da gente e parece que a gente faz vista grossa para essas pessoas e procura evitar. Não, essa pessoa vai me trazer problema, então é bom eu nem me envolver com isso. Na verdade, a ordem do Senhor é totalmente contrária. Se você perceber a necessidade das pessoas, aliás, você deve olhar para perceber a necessidade dessas pessoas e deve ir ao encontro dela para poder ajudá-la de alguma forma e libertá-la daquela situação que ela se encontra. Nós vivemos numa cidade cheia de problemas. É claro que
Nós sozinhos não conseguiremos resolver todos eles, mas nós podemos fazer uma parte disso, Deus sabe. No demais, nós devemos rogar ao Senhor da Seara que mande mais trabalhadores, mande mais pessoas, mais obreiros, mais pessoas que sejam capazes de ajudar essas pessoas a libertar elas da situação que elas estão, das suas desorientações de estarem vivendo como ovelhas que não têm pastor. Então esse deve ser o nosso propósito. Meu irmão, finalizando aqui essa pequena reflexão e abordagem da lição de hoje, nós temos um compromisso com Deus. De hoje em diante, meu irmão, assuma o compromisso de ser uma presença generosa na cidade. A pandemia do vírus gerou uma pandemia de perdas. Muitas pessoas perderam os seus empregos, perderam a sua vida, perderam filhos, cônjuges, ficaram tristes, algumas perderam a fé, a sanidade, a dignidade, né? Algumas perderam renda, imóveis, né? E tantas outras coisas elas perderam e estão, muitas delas, vivendo uma vida deprimida e com necessidades. Então, nós não podemos viver como quem perdeu e se perdeu na vida, que essas pessoas não existem. Como se tudo esteja bem para nós, mas essas pessoas não existem. Na verdade, o texto aqui da nossa lição diz: olhe para essas pessoas que estão aí na cidade com tristeza e lamento, mas também olhe para elas com compaixão. Ofereça-lhe não a sua ausência, mas a sua presença para ouvir, para ajudar, para suprir, para socorrer, para encorajar, né? Para dar esperança para essas pessoas. E havendo a oportunidade, fale do reino de Deus, né? Que é um reino que um dia porá ponto final a todas as tristezas de forma plena. A palavra do Senhor diz que um dia será enxugada dos nossos olhos toda lágrima, né? Então todo o sofrimento desse mundo, todo o sofrimento dessa cidade, um dia acabará, mas nós temos que levar essa mensagem para todas as pessoas. Amém? Eu espero que você tenha compreendido a lição de hoje, que você tenha meditado nela. Se você tem o exemplar da lição, leia ele com bastante cuidado, preste bastante atenção e que você não tenha somente aprendido ou internalizado a lição aí na sua vida, mas que ela faça com que ela se transforme numa ação prática aí na sua vida e você possa influenciar a sua cidade onde você está ou a cidade por onde você possa passar aí nas suas viagens, nas suas andanças, levando o Evangelho de Cristo. Amém? Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Eu desejo para você um feliz sábado em nome do Senhor Jesus. Se você puder, continue aí conosco, conectado no nosso canal, porque daqui a pouquinho nós vamos iniciar o nosso culto desse sábado. E nós temos a certeza que Deus ainda tem muito mais coisas para tratar e abençoar a nossa vida. Amém? Que Deus abençoe a todos. Um feliz sábado em nome do Senhor Jesus. Amém.